Você saberia reconhecer um falso mestre se ele estivesse diante de você? E se ele usasse a Bíblia, citasse versículos, falasse com eloquência e ainda prometesse tudo aquilo que o seu coração deseja ouvir? O apóstolo Pedro, já próximo do fim da sua vida, escreveu uma carta carregada de urgência e discernimento, não para os de fora, mas para os de dentro. Ele sabia que o maior perigo para a fé não viria de fora das paredes da igreja, mas se levantaria exatamente de onde menos se espera. Enquanto muitos se distraem com vozes agradáveis, promessas fáceis e uma fé sem cruz, Pedro nos chama de volta para a essência do Evangelho, para uma fé firme, testada, protegida pela verdade e imune ao engano. Tem gente que prefere tapar os ouvidos, mas se você é do tipo que prefere abrir os olhos, então este canal é o seu lugar. Clica para se inscrever e fica por perto, porque tem muita coisa que não vai ser dita em lugar nenhum, mas vai ser falada aqui. Quando Pedro escreveu sua segunda carta, ele já sentia que o fim de sua jornada terrena se aproximava. Era como se o Espírito de Deus sussurrasse ao seu coração que não havia mais tempo para rodeios ou palavras suaves. A urgência de suas palavras não é de quem busca preservar sua reputação, mas de quem quer proteger o rebanho de Cristo de uma ameaça real e crescente. No capítulo 1, ele menciona que em breve deixará este corpo terreno, comparando-o a uma tenda que está prestes a ser desarmada. Isso revela que cada frase a seguir seria carregada de peso espiritual e importância eterna. Pedro não inicia essa carta com lamentos ou saudades, mas com um alerta. Ele não ignora as perseguições externas que a igreja enfrentava, mas identifica algo ainda mais perigoso: os falsos mestres que surgiriam dentro da própria comunidade de fé. A ameaça não viria de soldados romanos ou tribunais imperiais, mas da corrupção disfarçada de verdade, infiltrando-se nos púlpitos e nos lares, minando a fé dos incautos. A estratégia do inimigo mudava, e Pedro, como pastor zeloso, precisava despertar os santos para essa nova realidade. O seu tom firme é o de um sentinela que, ao avistar o perigo, grita do alto da torre para que os que estão no vale não pereçam dormindo. O apóstolo não se dirige apenas aos líderes ou mestres, mas a todos os que receberam a mesma fé preciosa. Isso significa que a vigilância espiritual é uma responsabilidade compartilhada por todo crente. Guardar a fé em tempos de engano não é tarefa exclusiva de teólogos ou pregadores experientes, mas também do novo convertido, do jovem que começa a caminhar com Cristo e do idoso que já viu muitos ventos de doutrina soprarem. Pedro nos lembra que todos estamos em pé de igualdade diante da verdade. E por isso, todos devem estar atentos, examinando as Escrituras e provando os Espíritos. É nesse clima de urgência e seriedade que se estabelece o tom da carta. O apóstolo não quer apenas alertar sobre o que está errado, mas fortalecer os fiéis para que não sejam levados por doutrinas corrompidas. Sua intenção é equipar os santos com discernimento e firmeza, como quem entrega uma espada a um soldado prestes a entrar em batalha. Suas palavras têm o propósito de despertar, sacudir e confrontar, mas sempre com o objetivo de preservar a pureza do Evangelho e a integridade da fé. A mensagem é clara: o tempo da complacência acabou. Ao abrir essa carta, somos convidados a sair da zona de conforto espiritual. Não se trata de uma leitura devocional comum, mas de um clamor de despedida, vindo de alguém que caminhou com Jesus, que viu o monte da transfiguração e que agora, no fim da vida, nos adverte como um pai zeloso. A pergunta que ecoa não é apenas: você conhece a verdade? Mas você está vigiando com ela? Pedro nos conduz a um estado de alerta, como quem acende as lâmpadas da casa antes que a escuridão tome conta. Pedro sabia que para combater os falsos mestres, sua voz precisava ser reconhecida como legítima.
Não bastava alertar sobre os perigos se sua autoridade como apóstolo não fosse claramente reafirmada. Por isso, ele inicia a carta não apenas como Pedro, mas como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ao unir os dois títulos, servo e apóstolo, ele revela tanto sua humildade quanto sua autoridade. Ele não fala por si mesmo, mas como alguém comissionado diretamente por Cristo, cuja palavra carrega peso doutrinário e espiritual. Essa dupla identidade é essencial para entender a força da mensagem que se segue. Pedro não se apresenta como um líder humano tentando preservar uma instituição, mas como alguém que serve ao Senhor e que representa a sua vontade. Ele não está defendendo uma tradição religiosa, mas sim protegendo a verdade revelada por Deus. Sua autoridade não é baseada em popularidade, eloquência ou carisma, mas no chamado direto que recebeu do próprio Cristo, quando foi restaurado às margens do Mar da Galileia após a ressurreição. João capítulo 21, versículos 15 ao 17. A força de sua autoridade se mostra também no modo como ele confronta as falsas doutrinas. Pedro não debate com especulações filosóficas ou raciocínios humanos. Ele contrapõe os falsos ensinamentos com a verdade que recebeu de maneira direta, por experiência e revelação. Ele foi testemunha ocular da glória de Cristo no Monte da Transfiguração, ouviu a voz vinda do céu e presenciou milagres incontestáveis. Isso faz com que sua palavra carregue mais do que opinião. Ela transmite revelação. Não há comparação entre quem fala de Cristo por ouvir dizer e quem o conheceu pessoalmente e foi moldado por ele. Essa autoridade também se manifesta na coragem com que Pedro escreve. Em vez de suavizar a mensagem para não ofender, ele nomeia o mal, denuncia o erro e alerta sobre as consequências eternas de seguir falsos mestres. Não há diplomacia no trato com o engano espiritual. Pedro entende que almas estão em risco e, por isso, fala como quem está tentando impedir que alguém caia num abismo. Seu zelo não é institucional, mas pastoral. Sua paixão não é por reputação, mas por salvação. O que Pedro nos ensina com seu exemplo é que em tempos de confusão doutrinária, precisamos reconhecer e valorizar a autoridade legítima que vem da fidelidade a Cristo. Em um mundo saturado de opiniões e revelações autodeclaradas, a autoridade apostólica nos chama de volta à base, a palavra de Deus, fielmente transmitida por homens que, como Pedro, foram dispostos a dar a vida pela verdade. Reconhecer essa autoridade não é idolatrar líderes, mas se submeter à verdade que os formou. Pedro dirige sua carta àqueles que alcançaram fé igualmente preciosa. Ao usar essa expressão, ele estabelece um vínculo profundo com seus leitores, mostrando que a fé que eles possuem é da mesma natureza e valor que a dos apóstolos. Não há fé de segunda categoria para os crentes comuns. A fé salvadora, que nos une a Cristo, é um dom precioso concedido igualmente a todos que creem. Esse ponto é essencial, pois nos lembra que o ponto de partida da vida cristã é um presente divino e não um mérito humano. Essa fé não surge por acaso, mas pelo justo agir de Deus. Pedro afirma que ela foi recebida pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não se trata de um esforço próprio ou de um entendimento adquirido por mérito intelectual, mas de uma obra graciosa do Senhor. Isso nos protege de duas armadilhas: a arrogância espiritual, que presume superioridade por causa da fé, e o desânimo, que faz alguns se sentirem inferiores por não serem como os grandes homens de Deus. A fé preciosa iguala todos os crentes diante da cruz. Pedro, então, deseja que graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Aqui, ele indica que a fé não é um ponto final, mas o início de uma jornada profunda e progressiva.
Conhecer a Deus não é apenas um ato intelectual, mas uma experiência relacional. E essa caminhada com o Senhor se aprofunda à medida que nos rendemos à Sua palavra e permitimos que a graça molde nosso caráter. A fé, que é preciosa, também precisa ser nutrida diariamente com oração, comunhão e obediência. O apóstolo segue dizendo que todas as coisas que pertencem à vida e piedade nos foram dadas pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Isso nos lembra que não nos falta recurso espiritual algum para viver de forma santa em meio ao caos. A mesma fé que nos salvou é a que nos sustenta. Deus já disponibilizou tudo o que precisamos para permanecer firmes, desde que nos apeguemos ao conhecimento de Cristo e rejeitemos as influências que contradizem sua verdade. A jornada espiritual, portanto, começa com fé, mas não termina nela. Pedro nos aponta para um processo de crescimento constante, onde o fundamento é a fé recebida, mas a construção envolve virtudes, conhecimento e domínio próprio. Essa progressão não é automática nem mágica, mas fruto de uma vida intencional de devoção. Guardar a fé em meio aos falsos mestres exige lembrar de onde viemos, valorizar o que recebemos e avançar com firmeza rumo à maturidade. Antes da gente seguir, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a primeira verdade da fé que realmente mexeu com você? Aquela que te fez entender que estava diante de algo eterno? Escreve nos comentários. Vai ser bom demais ver o que Deus já te revelou no começo da tua caminhada. Pedro, após enfatizar a fé como ponto de partida, nos apresenta um caminho de crescimento espiritual que envolve esforço, disciplina e propósito. Ele instrui que devemos acrescentar à nossa fé a virtude, e a virtude, o conhecimento, e assim segue com uma lista de qualidades que devem ser cultivadas intencionalmente. Essa progressão não é decorativa, mas essencial para fortalecer a alma contra os ataques do erro. Cada virtude funciona como um escudo que protege o coração do crente das influências sutis que tentam corromper a verdade. A fé sozinha, se não for acompanhada por transformação prática, corre o risco de se tornar estéril. A construção dessa maturidade é apresentada quase como uma escada espiritual. Começa com virtude, que representa integridade de caráter, e passa por conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essa ordem não é aleatória. Pedro está mostrando que a fé verdadeira gera frutos concretos e que a ausência desses frutos pode ser sinal de estagnação ou até de falsidade. O crescimento espiritual não acontece por osmose ou pelo simples passar do tempo na igreja. Ele exige dedicação ativa à santidade, como alguém que treina diariamente para se manter apto em um campo de batalha. Há uma urgência no que Pedro escreve. Ele não está sugerindo essas virtudes como boas práticas opcionais, mas como barreiras contra o engano. A ausência desses elementos na vida de um crente o torna vulnerável aos falsos mestres, que exploram a ignorância, a impulsividade e a falta de amor. Quando um cristão se distancia do domínio próprio, por exemplo, torna-se presa fácil de doutrinas que apelam para os desejos carnais. Sem perseverança, qualquer vento de novidade pode desviar seu caminho. Pedro quer que seus leitores compreendam que essas virtudes não são apenas uma marca de maturidade, mas instrumentos de defesa espiritual. Ele ainda faz uma advertência forte. Aqueles que não possuem essas qualidades tornam-se cegos, vendo só o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Essa declaração, registrada em 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, revela que negligenciar a prática das virtudes é regressar à cegueira espiritual. O cristão que abandona esse processo de crescimento perde a clareza sobre sua identidade em Cristo e se torna espiritualmente míope. Guardar a fé, portanto, não é apenas resistir ao erro,
mas desenvolver um caráter que naturalmente repele a falsidade por estar profundamente enraizado na verdade. As virtudes que Pedro menciona não são apenas recomendações morais. Elas formam uma armadura interior que blinda a alma contra os ataques do engano. Num tempo em que muitos se deixam levar por discursos bonitos e experiências místicas desconectadas da verdade bíblica, cultivar essas virtudes é uma forma de permanecer lúcido e firme. Cada etapa dessa escada espiritual é um passo a mais na direção da semelhança com Cristo e um passo a menos na vulnerabilidade aos falsos mestres. Com o coração de um pastor que sabe que o rebanho pode facilmente se dispersar, Pedro escreve que irá sempre lembrar os crentes dessas verdades, mesmo sabendo que eles já as conhecem. A repetição, nesse caso, não é sinal de redundância, mas de sabedoria. O apóstolo compreende que a verdade pode ser esquecida não por rejeição consciente, mas por negligência sutil. É por isso que ele insiste em manter viva a lembrança da sã doutrina, como um alarme que toca antes do perigo. A fé não se perde de uma vez. Ela escapa pelas rachaduras da distração. Pedro revela que seu tempo está se esgotando. Ele diz que em breve deixará este corpo, como quem desmonta uma tenda, e deseja deixar um legado que continue ecoando mesmo após sua partida. A carta é sua tentativa de cravar a verdade nos corações dos santos, para que mesmo após sua morte, eles possam recordar o caminho certo. Este gesto não é de autopromoção, mas de zelo pastoral. Pedro entende que o esquecimento espiritual é o terreno fértil onde as mentiras se enraizam. Por isso ele escreve com o peso de alguém que sabe que suas palavras podem ser a última linha de defesa contra o colapso da fé. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao 15, ele deixa claro que o conhecimento da verdade precisa ser constantemente reavivado. Isso nos ensina que não basta ter ouvido uma pregação poderosa ou ter tido uma experiência marcante. O coração humano é como uma casa que, se não for regularmente varrida, logo acumula poeira. E essa poeira do esquecimento espiritual pode nos tornar insensíveis ao erro. Pedro, ao insistir na lembrança, está nos mostrando que a vigilância começa pela memória. Lembrar das promessas, dos ensinamentos e do caráter de Deus é uma forma de manter a alma acesa. É nesse ponto que compreendemos por que tantos crentes, mesmo bem intencionados, acabam se desviando. Eles não rejeitam a verdade de forma agressiva, mas simplesmente a deixam escorregar entre os dedos da rotina. Trocam a meditação diária pela pressa, substituem a comunhão pela distração e, aos poucos, abrem espaço para vozes alternativas. A mente que não se alimenta da verdade será inevitavelmente ocupada por versões distorcidas dela. O esquecimento não é neutro. Ele prepara o terreno para o engano. Pedro, então, nos convida a desenvolver uma fé que se recorda, uma devoção que revisita as verdades fundamentais. Relembrar a palavra, recontar as promessas, recitar os ensinamentos, tudo isso fortalece a mente contra os ataques do falso ensino. Não se trata de um ritual vazio, mas de um exercício vital. A memória da verdade é o escudo que protege a fé contra a corrosão silenciosa do esquecimento. E quanto mais atentos estivermos a essa prática, menos espaço haverá para que os falsos mestres finquem raízes em nosso coração. Pedro, ao afirmar que não seguiu fábulas engenhosamente inventadas, mas que foi testemunha ocular da majestade de Cristo, faz uma distinção vital entre revelação divina e imaginação humana. Ele recorda o episódio da Transfiguração, onde viu o próprio Jesus resplandecente em glória e ouviu a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Esse relato está registrado em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 18.
Ao trazer essa memória à tona, Pedro reafirma que sua mensagem não nasce de especulações, mas de experiência real com a divindade. Isso é crucial em um tempo em que muitos estavam dando ouvidos a mitos bem contados, mas desprovidos de verdade. A relevância desse testemunho não está apenas no evento em si, mas no contraste que ele cria com os falsos mestres. Estes fabricam doutrinas para agradar aos ouvidos, manipulam textos e oferecem experiências que soam espirituais, mas carecem de fundamento. Pedro não precisa dessas invenções porque ele viu, ouviu e foi marcado pela presença de Deus. Ele oferece uma fé que se ancora na realidade da glória de Cristo e não nos caprichos humanos. Isso nos ensina que a autoridade espiritual verdadeira está enraizada em encontros autênticos com Deus, não em discursos persuasivos. Mas Pedro não para por aí. Após relatar sua experiência no monte, ele exalta ainda mais a profecia das Escrituras, chamando-a de a palavra profética mais segura. Ele reconhece que, embora tenha vivido um momento extraordinário, é a palavra escrita que deve guiar a igreja. A experiência não substitui a revelação registrada. A segurança do povo de Deus não está na eloquência dos seus líderes ou nas emoções que vivem, mas na fidelidade às Escrituras. Pedro aponta o caminho para discernir o erro, apegar-se firmemente à palavra como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Esse ensino corrige um erro comum em nossos dias, a supervalorização das experiências espirituais em detrimento da Bíblia. Pedro nos mostra que, mesmo tendo tido um dos encontros mais gloriosos descritos no Novo Testamento, ele considera a profecia escrita como mais segura. Ele nos alerta que quando a verdade não está enraizada na Escritura, ela se torna vulnerável à distorção. Os falsos mestres sabem disso e, por isso, muitas vezes evitam textos difíceis ou distorcem passagens fora de contexto para justificar seus enganos. Ao valorizar tanto a sua experiência como a palavra profética, Pedro costura um fio de verdade que liga o céu à terra, o monte da transfiguração às páginas da Escritura. Ele nos ensina que a fé não precisa escolher entre razão e revelação, entre experiência e Escritura. Ambas são importantes, desde que uma esteja sempre submissa à outra. Guardar a fé, neste cenário, exige discernimento para saber o que vem de Deus e o que é apenas invenção piedosa. E o padrão para isso continua sendo a palavra, viva, segura e suficiente. Pedro não apresenta os falsos mestres como uma possibilidade distante ou uma ameaça vaga. Ele é claro ao dizer que, assim como surgiram falsos profetas entre o povo, também haverá falsos mestres entre os crentes. A comparação com os profetas do Antigo Testamento é intencional, pois muitos deles enganaram o povo com visões falsas e mensagens de paz onde havia pecado. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele afirma que esses mestres introduziriam heresias destruidoras de forma dissimulada, negando até mesmo o Senhor que os resgatou. Trata-se de um ataque interno, sorrateiro, que mina a fé por dentro. O termo heresias destruidoras não se refere apenas a diferenças teológicas menores, mas a doutrinas que levam à perdição. Elas são como veneno disfarçado de alimento. Os falsos mestres se infiltram com discursos suaves, aparentando piedade, mas distorcendo a essência do Evangelho. Pedro não está preocupado com debates acadêmicos, mas com a salvação das almas. Ele denuncia que tais homens transformam a graça em libertinagem, relativizam o pecado, banalizam a cruz e exaltam o homem no lugar de Deus. A aparência de espiritualidade é o disfarce ideal para quem pretende manipular corações vulneráveis. O impacto dessas doutrinas vai além do campo teológico. Pedro alerta que muitos seguirão esses mestres e que, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Isso mostra que o erro, quando não confrontado, se torna popular.
A popularidade, inclusive, é uma das armadilhas mais eficazes na propagação da falsidade. Quando algo se torna aceito por muitos, é comum que os demais assumam sua veracidade sem examinar as Escrituras. Pedro sabia que o apelo emocional e o carisma desses homens seduziriam muitos, principalmente os que não têm raízes firmes na verdade. Ele ainda denuncia que a motivação desses mestres não é o amor pela verdade, mas a ganância. Com palavras fingidas, fariam comércio dos crentes, tratando as almas como produtos. Isso nos alerta para um tipo de liderança que usa o nome de Deus como fachada para enriquecimento pessoal e manipulação. A fé torna-se moeda, os dons espirituais viram espetáculo e a igreja se transforma em mercado. Pedro escreve com indignação, não apenas por causa da heresia, mas pelo efeito devastador que ela produz na vida espiritual do povo. A denúncia feita por Pedro nos desafia a sermos criteriosos em quem ouvimos, seguimos e permitimos influenciar nossa fé. A verdade bíblica não muda, mesmo que a cultura se transforme e as pregações se tornem mais palatáveis. O crente que deseja guardar sua fé em tempos de confusão precisa ter discernimento para identificar a doutrina do erro, mesmo quando ela vem acompanhada de promessas, sinais e multidões. A verdade, muitas vezes, é silenciosa e impopular, mas é nela que está a vida. Pedro não apenas alerta sobre a existência dos falsos mestres, mas também descreve suas características com precisão quase cirúrgica. Ele os retrata como pessoas que desprezam a autoridade, são ousados e arrogantes, e que mesmo sem entendimento, falam com presunção sobre coisas celestiais. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, ele os chama de atrevidos e obstinados, gente que não treme ao insultar seres celestiais. Esse perfil nos revela algo importante. O falso mestre não é apenas alguém com doutrina errada, mas alguém com um caráter deformado. Um traço comum é a arrogância espiritual. Esses mestres se consideram acima do julgamento, intocáveis, donos de revelações superiores. Eles não se submetem a nenhuma liderança, não prestam contas a ninguém e criam suas próprias doutrinas baseadas em interpretações privadas. O orgulho é a raiz de sua atuação, e isso os leva a desacreditar os que os confrontam, ridicularizar os ensinos tradicionais da fé e se apresentar como os únicos portadores da verdade. Essa postura atrai seguidores carentes de identidade que confundem autoridade com altivez. Outra característica marcante é o uso da sensualidade como ferramenta de manipulação. Pedro afirma que eles seguem os desejos impuros da carne e seduzem com desejos libertinos os que estavam quase escapando daqueles que vivem no erro. A sedução pode ser física, emocional ou doutrinária. Os falsos mestres sabem que o pecado, quando maquiado de liberdade, se torna atrativo. Eles pregam um evangelho sem arrependimento, onde tudo é permitido em nome do amor e da graça. Mas essa graça distorcida se torna uma prisão disfarçada de liberdade. Pedro também aponta para a linguagem desses homens. Eles falam com pompa, fazem promessas grandiosas, encantam com palavras que inflam o ego e provocam a emoção. Contudo, suas palavras estão vazias de verdade e repletas de engano. Eles oferecem soluções rápidas, experiências sobrenaturais e acesso direto a bênçãos, mas sempre com um custo: a submissão à sua autoridade. Esse padrão é visível ao longo da história da igreja e permanece atual, especialmente nas plataformas digitais, onde o carisma muitas vezes é confundido com unção. O apóstolo encerra essa descrição com um alerta: sua condenação desde há muito tempo não tarda, e sua destruição não dormita. Ainda que pareçam prosperar, seu fim está selado. Eles podem iludir por um tempo, mas jamais escaparão do justo julgamento de Deus. Para o crente vigilante, essa descrição serve como um espelho.
Devemos examinar quem seguimos e, mais ainda, examinar a nós mesmos, para que nenhum traço dessa falsidade encontre abrigo em nosso coração. Guardar a fé também significa rejeitar a aparência da piedade quando ela nega o seu poder. Uma das maiores armas dos falsos mestres descritos por Pedro é a habilidade de falar o que as pessoas querem ouvir. Eles não confrontam o pecado, mas o maquiam. Não chamam ao arrependimento, mas à autoindulgência. Suas palavras soam doces, mas escondem amargura. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18, ele afirma que esses homens proferem palavras jactanciosas e vãs para atrair os que já haviam escapado dos erros. Em outras palavras, sua linguagem é refinada, mas sua intenção é venenosa. O falso ensino não começa gritando heresia, mas sussurrando promessas de bem-estar. Esses discursos agradáveis se aproveitam da fragilidade humana. Quem está cansado, ferido ou espiritualmente imaturo se torna um alvo fácil. Promessas de prosperidade imediata, vida sem sofrimento e bênçãos sem santificação seduzem quem não conhece a verdade ou quem já está vacilante na fé. O problema não é o tom da mensagem, mas o seu conteúdo. Muitos confundem gentileza com verdade, mas Pedro nos mostra que a verdade bíblica, embora libertadora, muitas vezes confronta, disciplina e exige renúncia. O apóstolo também denuncia que por trás dessas palavras sedutoras há uma intenção de escravizar. Os falsos mestres prometem liberdade, mas são eles mesmos escravos da corrupção. Isso revela o maior paradoxo. Aquele que diz libertar é, na verdade, prisioneiro. E quem o segue pensando estar encontrando alívio, acaba entrando numa prisão ainda mais profunda. A liberdade prometida por eles é apenas a licença para continuar pecando sem culpa. Um evangelho sem cruz, sem quebrantamento e sem transformação. Além disso, Pedro alerta para o poder da repetição. Os falsos mestres reforçam continuamente as mesmas promessas, criam mantras, slogans espirituais e alimentam as emoções com palavras que, de tanto serem ouvidas, começam a parecer verdade. Eles sabem que a mente humana, quando exposta repetidamente a uma mensagem, tende a aceitá-la como real. Esse padrão é visível não apenas em seitas e movimentos extremos, mas também em discursos sutis que diluem o evangelho até que ele se torne irreconhecível. Para resistir à sedução do discurso agradável, o crente precisa amar a verdade mais do que ama o conforto. Isso exige maturidade espiritual, discernimento e coragem. Nem tudo o que soa bonito é bíblico, nem tudo o que consola é santo. Pedro nos chama a buscar uma fé fundamentada nas Escrituras, capaz de discernir entre o falar que edifica e o falar que destrói. Guardar a fé é também proteger os ouvidos, porque o que ouvimos, se não for filtrado pela verdade, acabará moldando o que cremos. Pedro revela uma das ironias mais perigosas do falso ensino. Ele se apresenta como libertador, mas aprisiona a alma. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, ele escreve que os falsos mestres prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. É como um guia cego que garante conhecer o caminho, mas caminha rumo ao abismo. Esses homens oferecem um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem transformação. Um Cristo moldado à imagem das paixões humanas. E o que parece liberdade se torna uma cadeia invisível, difícil de ser rompida. Essa escravidão espiritual não é sempre percebida de imediato. Ela se estabelece gradualmente, à medida que a verdade é relativizada e os desejos ganham status de direito espiritual. O indivíduo começa acreditando que pode viver como quiser, sem consequências, e termina completamente submisso a um sistema de mentira. Pedro descreve essa condição como sendo dominado por aquilo que o seduziu.
Quando os desejos carnais governam a vida espiritual, o trono de Cristo é substituído pelo altar do ego e o Evangelho perde sua essência transformadora. Os falsos mestres não apenas toleram o pecado, eles o justificam teologicamente. Criam doutrinas que minimizam a gravidade da iniquidade, usando textos fora de contexto para sustentar que Deus entende ou que o importante é o amor. Essa mensagem atrai, pois conforta o pecador sem desafiá-lo à mudança. Mas Pedro denuncia que por trás dessa aparência de inclusão e compaixão há uma manipulação espiritual que visa controlar, não libertar. A graça barata é um dos instrumentos mais eficazes para escravizar corações. Pedro faz questão de mostrar que quem já conheceu a verdade e volta ao erro se encontra numa condição ainda pior. Ele escreve que seria melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo se desviarem. Esse alerta está registrado em 2 Pedro capítulo 2, versículo 21, e mostra que o falso ensino é mais perigoso para os que já foram iluminados. Esses não apenas se afastam, mas endurecem o coração, tornando-se cínicos e resistentes à correção. A escravidão, nesse caso, não é apenas moral, mas espiritual e emocional. No fim, a liberdade que Cristo oferece é libertação do pecado, não permissão para continuar nele. A graça verdadeira nos capacita a vencer as correntes que antes nos aprisionavam. Por isso, guardar a fé em meio aos falsos mestres exige reconhecer quando a liberdade oferecida é apenas uma nova forma de cativeiro. O Evangelho da Cruz confronta, transforma e liberta de verdade. Qualquer mensagem que não nos chama ao arrependimento, à santidade e à obediência está, na verdade, construindo prisões disfarçadas de promessas. Pedro não deixa margem para dúvidas sobre o destino dos falsos mestres. O juízo de Deus está reservado para eles e não tardará. Ele declara que a condenação deles não será tardia e sua destruição não dorme. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Essa linguagem expressa a certeza e a iminência do castigo divino. Embora por vezes pareça que prosperam, que são aplaudidos e seguidos por multidões, Pedro deixa claro que Deus está atento e que a justiça celestial nunca falha, mesmo quando tarda segundo os padrões humanos. Para reforçar essa verdade, ele relembra 3 episódios do Antigo Testamento. Primeiro, os anjos que pecaram e foram lançados no inferno, guardados em cadeias para o juízo. Depois, a geração de Noé, destruída pelo dilúvio por causa da corrupção generalizada. E, por fim, Sodoma e Gomorra, cidades arrasadas pelo fogo devido à sua depravação. Esses exemplos, mencionados em 2 Pedro capítulo 2, versículos 4 ao 6, não são apenas ilustrações históricas. São avisos proféticos de que o mesmo Deus que salvou Ló, justo entre os perversos, também sabe reservar o castigo para os ímpios. O juízo divino não é uma ameaça vazia, mas uma resposta à rejeição da verdade e à destruição das almas. Os falsos mestres não são apenas enganados, eles enganam deliberadamente, corrompem outros e zombam da santidade de Deus. O que está em jogo não é apenas uma interpretação equivocada, mas uma guerra espiritual contra a verdade. Pedro vê nesses homens instrumentos do mal, usados para disseminar trevas onde deveria haver luz. Eles não apenas caem, arrastam outros consigo. Mas no meio desse cenário sombrio, Pedro oferece esperança. Ele lembra que Deus livrou o justo Ló, atribulado pelo comportamento libertino de sua geração. Essa menção é mais que um detalhe, é um encorajamento. Mesmo cercado pela corrupção, o justo pode ser preservado. Isso nos mostra que o juízo de Deus é seletivo. Ele sabe como castigar os ímpios e livrar os fiéis. A fidelidade em meio à perversão é possível, ainda que custe perseguição, isolamento ou desprezo.
Ao abordar o juízo, Pedro não está apenas revelando o fim dos falsos mestres, mas chamando a igreja à sobriedade. O temor do Senhor é um dos guardiões da fé. Saber que Deus é justo nos ajuda a resistir à sedução do erro e a permanecer firmes na verdade, mesmo quando ela é impopular. O juízo de Deus não deve ser motivo de desespero, mas de reverência. E essa reverência é uma âncora para aqueles que desejam manter a fé viva, íntegra e irrepreensível diante de um mundo que se desvia. Ao relembrar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, Pedro não está apenas olhando para o passado. Ele está revelando um padrão de comportamento que continua se repetindo. Essas cidades não foram destruídas apenas por imoralidade sexual, mas por uma cultura inteira de arrogância, desprezo por Deus e opressão ao justo. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, ele declara que Deus as reduziu a cinzas como exemplo do que acontecerá com os ímpios. A ruína dessas cidades não foi um acidente da história, mas uma mensagem gravada no tempo para advertir todas as gerações futuras. O efeito mais perverso da impunidade aparente é a normalização do pecado. Quando o mal não é confrontado e os ímpios prosperam, muitos começam a questionar se vale a pena manter a integridade. Foi o que Ló experimentou em Sodoma. Cercado por homens violentos e insolentes, viu sua alma justa oprimida dia após dia. Essa opressão não veio por agressão física, mas pelo bombardeio constante de uma cultura hostil à santidade. É exatamente essa sensação que muitos cristãos vivem hoje. Viver em Sodoma, sem fazer parte dela, tentando manter o coração puro em meio à podridão moral. A lembrança de Sodoma nos mostra que Deus é paciente, mas não indiferente. Ele vê a aflição dos justos e registra a injustiça dos ímpios. Sua ira não é precipitada, mas justa e necessária. Quando Pedro resgata essa narrativa, está dizendo aos fiéis que a aparente liberdade dos perversos é passageira. Deus sabe exatamente quando intervir, e sua justiça será completa. O silêncio do céu não é aprovação, é apenas a espera pelo momento certo para agir. Contudo, essa memória também serve como advertência para a igreja. Se a impiedade cresce e não encontra resistência entre os santos, algo está errado. Ló foi salvo, mas perdeu sua família no processo. Isso nos ensina que, mesmo sendo preservados por Deus, podemos sofrer perdas se não estivermos vigilantes. O justo não deve apenas sobreviver a Sodoma, deve clamar contra ela, interceder, influenciar, anunciar a verdade. Pedro não quer apenas consolar os fiéis, mas despertá-los à responsabilidade de viver como luz em meio às trevas. A impunidade, quando tolerada, adormece a consciência. E quando isso acontece, a fé começa a enfraquecer. Pedro nos chama a manter viva a memória do juízo de Deus como um antídoto contra a anestesia espiritual. Lembrar de Sodoma é lembrar que Deus não se deixa escarnecer. E é também um convite a viver com temor, firmeza e pureza, mesmo quando tudo à nossa volta clama pelo contrário. Pedro pinta um quadro sombrio ao falar daqueles que, após conhecerem o caminho da justiça, se voltam deliberadamente para o erro. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, ele recorre a dois provérbios fortes. O cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Essas imagens não são meramente ilustrativas, mas carregam um peso profundo. Elas revelam o processo de regressão espiritual, quando alguém, ao invés de progredir no caminho da verdade, decide retroceder à velha natureza e perde totalmente o discernimento espiritual.
Esse retorno ao pecado não é apenas moral, mas também intelectual e espiritual. O indivíduo deixa de raciocinar espiritualmente e sua fé se torna cega, dominada por emoções, paixões ou pressões culturais. A razão espiritual, que deveria ser moldada pela palavra e iluminada pelo Espírito, se apaga. O crente que já discerniu entre o santo e o profano agora começa a relativizar tudo, abrindo portas para heresias e práticas contrárias ao Evangelho. Isso nos mostra que a apostasia não começa com uma negação explícita de Cristo, mas com o abandono sutil da mente renovada. A decadência espiritual, portanto, é gradual. Primeiro, há um abandono da vigilância, depois, uma tolerância ao erro, seguido por uma aceitação da mentira, até que, por fim, há uma entrega completa à cegueira. Pedro não trata esse processo com leveza. Ele mostra que é trágico e ofensivo a Deus. Voltar ao erro depois de conhecer a verdade é uma profanação da graça. Não se trata de tropeços ocasionais, mas de um mergulho consciente na lama que antes foi abandonada, como se a cruz não tivesse valor suficiente para transformar. Esse tipo de cegueira espiritual também é alimentado por líderes corruptos que justificam tal comportamento como normal, humano ou até relevante para os tempos atuais. O Evangelho é moldado às conveniências culturais e a santidade é vista como legalismo ultrapassado. Pedro grita contra esse engano. Ele clama para que os crentes enxerguem novamente, para que voltem à razão espiritual, para que avaliem suas vidas à luz da eternidade. A fé sem discernimento se torna superstição. A devoção sem entendimento se torna religiosidade vazia. Manter a visão espiritual clara exige vigilância contínua. Não basta ter visto a verdade uma vez. É preciso permanecer nela. O chamado de Pedro ecoa em nossos dias como um apelo à lucidez espiritual. A fé não pode ser um salto no escuro, mas uma caminhada à luz da revelação de Deus. Quando a mente é submissa ao Espírito e o coração se mantém ancorado na palavra, a fé não se perde, não se cega, não volta atrás. Ela permanece firme, mesmo quando o mundo inteiro tenta puxá-la de volta para o lamaçal. No terceiro capítulo de sua carta, Pedro muda o foco do julgamento dos falsos mestres para um problema igualmente perigoso: o escárnio em relação à promessa da volta de Cristo. Ele alerta que nos últimos dias surgiriam escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Como registrado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Esse questionamento não é fruto de uma busca sincera por respostas, mas de uma zombaria carregada de incredulidade. Os escarnecedores tentam minar a esperança dos santos com argumentos baseados na aparente demora do cumprimento profético. A estratégia desses zombadores é a ridicularização da esperança cristã. Eles não apenas negam a vinda do Senhor, mas também usam a continuidade do cotidiano como prova de que nada mudará. Desde os tempos antigos, tudo permanece como está, dizem eles, como se a ausência de juízo fosse prova da inexistência de Deus. Esse pensamento tem ganhado força, inclusive dentro de círculos cristãos, onde a expectativa pela volta de Cristo é muitas vezes deixada de lado, substituída por uma fé voltada apenas ao presente. Pedro combate essa mentalidade, mostrando que a história não é cíclica. Ela caminha para um desfecho definido por Deus. Ele recorda que esses mesmos que negam o futuro ignoram o passado. Eles esquecem que Deus já interveio antes, como no dilúvio nos dias de Noé, quando o mundo foi destruído pela água. Essa lembrança serve como prova de que o juízo pode tardar, mas nunca falha. A aparente demora de Deus não é sinal de fraqueza ou inércia, mas de misericórdia.
Pedro escreve que o Senhor não retarda a sua promessa, mas é paciente, não querendo que ninguém se perca, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Uma afirmação presente em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ao ignorarem a promessa da volta de Cristo, os escarnecedores tentam desestruturar a esperança dos fiéis. Mas Pedro não permite que isso aconteça. Ele reacende no coração dos crentes a expectativa gloriosa da manifestação do Senhor. A esperança na volta de Cristo não é um detalhe doutrinário, é um pilar da fé cristã. É ela que dá sentido à renúncia, força na provação e coragem na perseguição. Quem perde essa esperança, perde o eixo que sustenta a fidelidade em tempos difíceis. Diante do escárnio dos ímpios, Pedro nos convida a manter os olhos fixos na eternidade. Não devemos medir a veracidade da promessa de Deus pela régua do tempo humano. A fidelidade divina está intacta e o retorno de Cristo é tão certo quanto o nascer do sol. Guardar a fé é também preservar a esperança. E essa esperança precisa ser mais forte do que a zombaria, mais firme que as estatísticas e mais ardente que qualquer paixão do presente século. Para Pedro, a questão do tempo é crucial para entender a tensão entre a promessa divina e a espera humana. Ele escreve que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, como registrado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Essa afirmação não tem a intenção de confundir, mas de nos lembrar que Deus opera fora da nossa cronologia. O tempo, que para nós é linear e limitado, para Ele é apenas uma ferramenta entre muitas. Pedro quer realinhar a perspectiva da igreja. A demora aparente do cumprimento profético não é um erro de agenda, mas parte do plano misericordioso do céu. Muitos crentes, ao não verem a promessa se cumprindo no seu tempo ideal, entram em crise. A dúvida começa a corroer a fé e a ansiedade substitui a esperança. Pedro combate isso com uma verdade poderosa. Deus não está atrasado, Ele está sendo paciente. O tempo que parece longo para nós é, na verdade, uma janela aberta para o arrependimento. Cada novo dia é uma oportunidade de salvação para mais uma alma. Ao invés de nos irritarmos com a espera, deveríamos vê-la como expressão do amor divino. A misericórdia de Deus é maior do que a pressa dos homens. Essa perspectiva nos convida à maturidade espiritual. Em vez de uma fé imediatista que exige resultados agora, somos chamados a uma fé perseverante, que confia mesmo quando não vê. Pedro está preparando os crentes para viverem não apenas na expectativa da promessa, mas no contentamento diário com a fidelidade de Deus. A esperança que sobrevive ao tempo é a mais pura forma de confiança. E essa esperança precisa ser alimentada pela palavra, pela oração e pela comunhão com o Espírito Santo. Pedro também adverte que o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, de forma repentina, inesperada, pegando de surpresa aqueles que vivem distraídos. Isso está descrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. O céu passará com grande estrondo, os elementos se desfarão com fogo abrasador, e a terra será exposta em sua totalidade. Essa imagem não é para provocar medo, mas reverência. Saber que a história tem um fim definido deve nos impulsionar à santidade, ao zelo e à preparação contínua. Não estamos aqui para construir impérios, mas para preparar corações. Enquanto o mundo ignora ou zomba, a igreja deve permanecer vigilante, ancorada na esperança e atenta ao mover de Deus. O tempo do Senhor não é uma ameaça, mas uma promessa. E cada segundo que Ele retarda sua vinda é uma oportunidade para fortalecermos a fé, testemunharmos com amor e aguardarmos com expectativa. Pedro nos lembra que a esperança verdadeira não depende de datas, mas da confiança no caráter imutável de Deus.
E essa esperança é a âncora que nos impede de naufragar em tempos de demora. Depois de expor com clareza o juízo vindouro e a certeza da volta de Cristo, Pedro nos faz uma pergunta que ecoa até hoje. Que tipo de pessoas vocês devem ser? Essa pergunta está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, e não se refere apenas ao comportamento moral, mas ao estilo de vida que deve ser marcado por santidade e piedade. Ele nos mostra que a esperança cristã não é passiva. Não é um esperar de braços cruzados, mas um aguardar ativo, moldado pela transformação do caráter. A fé que antecipa o retorno do Senhor é a mesma que purifica o coração dia após dia. A santidade, aqui, não é apresentada como um ideal religioso inalcançável, mas como um modo de viver, uma escolha diária de separação do pecado e consagração a Deus. Não é algo que fazemos para merecer a salvação, mas uma resposta natural à certeza de que a história caminha para um encontro com o Criador. Pedro não está incentivando legalismo, mas zelo. Ele sabe que só aguarda com reverência quem crê de verdade. Quem acredita que o céu é real e o juízo é certo, vive com o coração no alto e os pés firmes na justiça. A piedade, por sua vez, é a expressão externa dessa santidade. Ela aparece nas atitudes, nas palavras, na forma como tratamos o próximo. Não se trata de religiosidade mecânica, mas de um viver sensível à presença de Deus em todos os aspectos da vida. O piedoso vive com a eternidade em mente e suas decisões refletem essa consciência. Pedro nos chama a essa vida coerente, onde o que cremos influencia diretamente como vivemos. O verdadeiro cristão é aquele cuja esperança no futuro santifica o presente. Essa preparação ativa também envolve o desejo pela vinda do Senhor. Pedro diz que devemos aguardar e apressar o dia de Deus, um termo intrigante que mostra que nossa vida aqui pode, de alguma forma, cooperar com os propósitos eternos. Isso está registrado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Cada alma alcançada, cada ato de justiça, cada oração sincera contribui com o avanço do reino. A igreja não é um espectador da história, mas participante ativa do plano divino. A santidade, portanto, não é apenas uma defesa contra o pecado, mas também uma ferramenta para apressar a manifestação da glória de Deus. Aguardar com santidade e piedade é como manter o óleo nas lâmpadas, como as virgens prudentes da parábola. É viver prontos, não por medo, mas por amor. O fim se aproxima e Pedro não quer que sejamos pegos de surpresa, mas encontrados irrepreensíveis, em paz, em plena comunhão com o Senhor. Essa é a expectativa de quem ama sua vinda. Uma vida limpa, um coração sensível e uma alma que, mesmo em um mundo caótico, permanece firme na luz da verdade. Em meio a tantas advertências e profecias, Pedro termina sua carta com uma preocupação pastoral muito clara: que os crentes não sejam levados pelo erro dos insubordinados, vindo a cair da sua firmeza. Essa exortação está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, e aponta para a necessidade de estabilidade espiritual. A fé não é apenas um sentimento que nos acompanha, mas uma convicção que precisa de raízes profundas. Em tempos de confusão e falsidade, o maior risco não é ser atacado, mas ser abalado. A firmeza espiritual não é construída apenas em momentos de euforia, mas no cotidiano da obediência. Pedro fala de crentes que já estavam firmes, mas que corriam o risco de cair. Isso mostra que ninguém está imune. Mesmo os que caminham há décadas com Cristo devem manter o cuidado com a doutrina, com os relacionamentos e com a própria alma. A estabilidade não é algo automático.
É fruto de disciplina espiritual, de vigilância constante e de humildade para reconhecer as próprias vulnerabilidades. O erro dos insubordinados, como Pedro o chama, é justamente a rejeição da autoridade divina. Eles não querem limites, não se submetem às Escrituras, não aceitam correção. São esses que promovem doutrinas destrutivas, disfarçadas de liberdade, mas que roubam a segurança dos incautos. Estar cercado por essa influência pode levar até os mais maduros a questionarem sua fé, suas convicções e até a natureza de Deus. Por isso, Pedro nos alerta: estejam atentos, não se deixem levar, permaneçam inabaláveis. Esse chamado à estabilidade também aponta para o poder da comunhão. Ninguém permanece firme sozinho. A igreja é o ambiente onde a fé é fortalecida, onde a verdade é ensinada e os corações são reorientados. É no corpo de Cristo que nos lembramos de quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Pedro, com o coração de pastor, deseja que os santos não apenas resistam, mas permaneçam constantes, convictos, firmes na esperança que professam. Estabilidade espiritual é a capacidade de permanecer de pé quando tudo à volta está desmoronando. É fé que não vacila diante do caos, esperança que não se apaga no escuro. Pedro sabia que seus leitores enfrentariam tempos difíceis. Por isso termina sua carta com esse apelo sincero: guardem a fé, cuidem da mente, fortaleçam o espírito, porque a firmeza hoje é o que garante a fidelidade amanhã. Como última instrução de sua carta, Pedro escreve com ternura e profundidade: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Essa frase não é apenas um fechamento bonito, mas o resumo de tudo que foi ensinado. Crescer na graça é mais que evitar o erro, é avançar na verdade. É tornar-se a cada dia mais sensível à vontade de Deus, mais dependente da sua misericórdia e mais cheio do caráter de Cristo. A graça não é um ponto de partida apenas, mas um campo fértil onde a fé deve florescer continuamente. Muitos imaginam que basta ter sido alcançado pela graça no início da jornada. Pedro, no entanto, mostra que essa graça precisa ser aprofundada, ampliada, vivida em níveis mais intensos. E essa profundidade acontece à medida que conhecemos mais a Jesus. O conhecimento aqui não é meramente intelectual, mas experiencial, um relacionamento real, constante, íntimo com o Salvador. Esse crescimento na graça também é uma forma de proteção. Quanto mais um crente se aprofunda na verdade, menos espaço há para o engano. As raízes que descem no solo da palavra tornam-se firmes o suficiente para resistir às tempestades da heresia. Crescer é um movimento ativo contra a estagnação espiritual. A fé que não cresce corre o risco de morrer sufocada pelas preocupações deste mundo ou pelas mentiras bem elaboradas dos falsos mestres. Pedro entende que a única defesa duradoura é uma fé viva, que não se acomoda, mas avança. A carta termina com um ato de adoração. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. É como se Pedro dissesse: não importa o quanto o mundo esteja em colapso, a glória de Cristo permanece. A maturidade espiritual reconhece que tudo converge para Ele. Nosso crescimento, nossa luta, nossa perseverança. Guardar a fé não é um fim em si mesmo, mas parte do testemunho que glorifica a Deus diante de um mundo que o rejeita. A graça nos alcança, mas também nos transforma. E essa transformação é a maior evidência de que permanecemos firmes na verdade. Encerrar com crescimento é o lembrete de que ninguém chegou ao fim da jornada. Enquanto aguardamos a manifestação gloriosa de Cristo, nosso chamado é crescer em amor, em obediência, em reverência, em comunhão. Pedro não deixa seus leitores com medo, mas com um convite: avancem,
Não parem. Cresçam na graça, porque nela está a força, a luz, o sustento e a vitória sobre toda forma de engano. Muita gente hoje já não quer mais ouvir sobre santidade, verdade ou juízo. Mas se você ainda crê que a palavra precisa ser anunciada com clareza e firmeza, faça essa mensagem chegar mais longe, compartilhe com quem precisa, escreva aqui embaixo o que mais te despertou. E se ainda não está inscrito, chegou a hora de caminhar com quem não negocia a verdade.